Sob o céu noturno profundo, em um pátio de pedra frio, Chirone, Amy e Elzene ficaram paralisados, seus olhos fixos na cena horripilante abaixo. "O que é isso?" Chirone exclamou. Era Giz, ele estava ali, coberto de sangue, o rosto sujo e machucado, os olhos fechados. Ele parecia ter apenas conseguido murmurar um som fraco antes de desmaiar. "Giz!" Chirone chamou seu nome, atônito. Ele rapidamente se ajoelhou ao lado dele, sacudindo Giz desesperadamente. "Giz, acorde!" Sem nenhuma reação de Giz, Chirone observou e de repente perguntou: "Espera, ele ainda está respirando?" De repente, uma mão magra e roxa de Giz se estendeu, agarrando firmemente o pulso de Chirone com uma força inesperada. Chirone se assustou, olhando surpreso para a mão que o apertava. Dos lábios ensanguentados, Giz disse com dificuldade, sua voz rouca mais clara: "Você tem que me agradecer." Esticado no chão de pedra frio, Giz forçou um sorriso, apesar do rosto machucado e sangrando. Ele se esforçou para agarrar o pulso de Chirone, a voz fraca, mas cheia de desafio, ressoou. "Porque eu protegi sua namorada, e você não, mas eu consegui." Essas palavras foram como uma facada no coração de Chirone. Ele ficou paralisado, os olhos arregalados em horror. A mão de Giz caiu, escorregando da sua. "Giz!" Chirone gritou desesperadamente. Lágrimas quentes começaram a rolar pelo seu rosto. Lá fora, a noite caía. A chuva torrencial desabava sobre a casa isolada, lavando tudo, mas incapaz de aliviar a dor crescente. Em um quarto quente, Giz estava inconsciente na cama, o corpo cuidadosamente enfaixado. Ao lado da cama, Chirone, Rian e outros amigos permaneciam em silêncio, a atmosfera pesada. Rian quebrou o silêncio, virando-se para Chirone com uma expressão preocupada. "Você acha que o que ele disse é verdade, que Palcoa virá atrás de nós novamente?" Chirone não respondeu, os olhos ainda fixos no rosto adormecido de Giz, o coração pesado de preocupação. Poucas horas antes, sob a luz prateada da lua cheia, o castelo secreto de Palcoa erguia-se imponente sobre um penhasco, irradiando uma aura sombria e ameaçadora. Lá dentro, Palcoa permanecia no centro de um cômodo que era uma mistura de escritório e laboratório. Seu rosto estampava irritação e seus dentes amarelados se revelavam enquanto pensava naqueles que haviam frustrado seus planos. Atrás dele, sob a luz tênue, um grupo de indivíduos vestidos com mantos brancos trabalhava diligentemente com produtos químicos e equipamentos de laboratório. "Aqueles pirralhos vieram atrapalhar meus negócios", murmurou Palcoa, sua voz rouca carregada de rancor. "Pensei bem, não posso deixá-los escapar impunemente. Seria terrível se eles voltassem para o continente e começassem a tagarelar sobre mim, entendem? Não quero ter que fugir de novo. A carreira que construí aqui iria por água abaixo e tantas pessoas dependem de mim." Seu olhar malicioso pousou em um frasco de vidro contendo um líquido vermelho como sangue. Ele cuidadosamente adicionou a última gota de um produto químico, fazendo com que a solução borbulhasse levemente. "É por isso que eu criei isto." Ele ergueu o frasco e o líquido dentro emanava uma luz vermelha e sinistra. Um sorriso maníaco e presunçoso se espalhou por seu rosto. "Lupe concentrado, Carmes, olho vermelho, todos não são nada comparados a isso." Ele se virou, aproximando-se de uma figura que jazia imóvel em um canto escuro. A luz do frasco iluminou o rosto aterrorizado de Giz, seus olhos arregalados refletindo a imagem horripilante do frasco vermelho brilhante. "É a sua vez", disse Palcoa, sua voz doce de uma forma perturbadora. "Giz." Na escuridão completa do cômodo, Palcoa estendeu um frasco de vidro cheio de um líquido vermelho escuro, a única luz que tremeluzia na penumbra. Ele ordenou a Giz com uma frieza implacável: "Coloque isso na bebida da ruiva e a force a beber." Giz congelou, os olhos aterrorizados fixos no frasco. Uma pergunta horrível passou pela sua mente: o que aconteceria se alguém bebesse isso?
Como se lesse os pensamentos de Giz, os olhos de Palcoa se estreitaram maldosamente. Um sorriso grotesco se estendeu até as orelhas, revelando dentes revestidos de ouro brilhantes e dentes lascados. Ele rosnou, carregado de prazer doentio. Você realmente precisa perguntar? Morte instantânea é o que acontece. Você só precisa fazer com que ela beba. O resto é conosco. Uma imagem terrível surgiu na mente de Giz. A garota ruiva se contorcendo, caindo para trás em uma poça de sangue, o frasco vazio escapando de sua mão. Todo seu corpo tremia incontrolavelmente, suas mãos trêmulas segurando firmemente o frasco de veneno gelado. Ele é louco, Giz pensou, a respiração acelerada. Completamente louco. O rosto de Palcoa, com seu sorriso maníaco e olhos cheios de crueldade, assombrava sua mente. Palcoa! Giz gritou em silêncio, um terror absoluto apertando seu coração. Ele é um demônio completamente insano. Os olhos de Palcoa se arregalaram furiosamente. Ele rosnou com raiva. Você? O que diabos você está fazendo? No chão frio, Giz estava paralisado, cercado por pedaços de papel alumínio espalhados e uma poça de sangue vermelho escuro e fresco. Ele olhou para Palcoa, que estava imponente como uma montanha ameaçadora. A voz do líder ecoou ameaçadoramente. Você ousa me desafiar? Giz soltou um suspiro, tremendo por todo o corpo. Ele olhou para suas mãos trêmulas, o horror e o ressentimento fervendo em seu peito. Palcoa sorriu torto, inclinando-se para a frente com desdém. O que foi? Não estou ouvindo? Giz gaguejou, as palavras quase inaudíveis. Eu desisto. A hesitação desapareceu, substituída por uma fúria desesperada. Giz levantou a cabeça bruscamente, seus olhos em chamas de ódio, e gritou diretamente no rosto do líder. Eu disse que desisto, seu lixo! Sem hesitação, o punho enorme de Palcoa estava na frente dele. Um som terrível de thump ecoou. Testemunhando a cena horripilante, um guarda próximo fez uma careta, mostrando a língua em desgosto. Ele murmurou, que nojo! Oh, eu acabei de jantar. Na sala escura, Palcoa rugia de raiva, seu rosto distorcido em fúria. O que vocês estão olhando? Tragam a irmã desse bastardo aqui! No chão frio, Giz jazia estirado, seu corpo coberto de hematomas e manchas de sangue já secos. Ele havia perdido a consciência após a surra brutal, sua respiração fraca. De volta ao presente, Giz está deitado em uma cama de hospital, recebendo cuidados. Amy Carmes está ao lado dele, olhando para o rosto machucado do menino e suspira suavemente. Que idiota! A imagem de Giz gritando desesperadamente na escuridão volta à sua mente. Foi quando ele gritou de medo, eu vou embora! E ela prometeu a ele, eu vou garantir que eles não possam machucar você e seu irmão. Amy olha para Giz ainda adormecido, sua voz baixa e cansada. Ainda bem que você cumpriu sua promessa, mas isso também significa que todos os meus esforços para proteger você e sua irmã foram por água abaixo. De pé em um canto da sala, Rian parece ressentido. Homicídio doloso e sequestro. Não deveríamos denunciar as autoridades? Eusine cruza os braços, seus olhos afiados cheios de análise. Se eles são realmente forças especiais, tenho certeza de que o porto foi o primeiro lugar que eles controlaram. O ar tornou-se denso quando o grupo percebeu a gravidade da situação. Eusine cruzou os braços, o rosto endurecido enquanto deduzia. Eles definitivamente isolaram a ilha para fazer isso. Rian, ao lado dela, perguntou com uma voz que não escondia ansiedade. Então estamos presos aqui? Amy baixou a cabeça, a voz tingida de desespero. Mesmo que os avisássemos, não poderíamos salvar a irmã dele. Eles não enviariam um exército apenas para salvar a vida de uma órfã. No silêncio que se instalou, Chirone, que estivera absorto em pensamentos, falou de repente. Ele se virou para Amy, o olhar firme. Amy, quão fortes você acha que são as pessoas de Palcoa? Eusine olhou para ele, surpresa, e perguntou apressadamente. Não me diga que você está pensando em lutar? Amy respondeu, o tom afiado e analítico. A maioria deles são idiotas com apenas força bruta, mas há cerca de 10 que usam Shema proficientemente.
Sua voz vacilou, uma imagem terrível surgiu em sua mente. O líder barbudo com um sorriso malicioso e um dente de ouro brilhante, uma tatuagem de papagaio em seu braço, apreciando casualmente uma bebida enquanto sua irmã estava amarrada à distância. E esses caras são os Piratas Papagaio. Ao ouvir esse nome, os olhos azuis de Chirone se arregalaram em choque. Os Piratas Papagaio? Ele exclamou. Vendo a reação de Chirone, Elzine perguntou confusa: "O que foi? Você os conhece?" Chirone respondeu, os olhos afiados: "Sim, quando nossa escola foi atacada." Em meio aos seus pensamentos, Chirone reconheceu uma figura familiar na multidão, um sujeito corpulento contratado pelo Arquimago Arcane, um membro da gangue Parrot. A tatuagem de papagaio característica no ombro do homem de cabelos castanhos longos o denunciou. No mesmo instante, Amy também percebeu o inimigo. Sua expressão delicada se endureceu, seus olhos flamejando de raiva. Rangendo os dentes, ela disse: "Aquele canalha! Eu pensei que ele já tinha sido capturado pela Associação de Magia." Lembranças a invadiram, transportando-a de volta à imagem da torre sombria da associação, onde um guarda ficava em postura firme do lado de fora da sala de interrogatório. Lá dentro, uma cena horrível se desenrolava. Sakari, com um sorriso malicioso e olhos que brilhavam de forma assustadora, agarrava os cabelos de Lucas, cujo rosto agora estava coberto de sangue e desfigurado pela dor. O inspetor cruel rosnou: "Lucas, um criminoso de classe B." Voltando à realidade, Amy continuou a dizer a Chirone, com uma voz cheia de determinação: "E eu acho que Palkoa é ainda mais forte que ele." Chirone repetiu suavemente, com uma voz ponderada: "Mais forte que Lucas, hein?" O grupo todo estava imerso em pensamentos, tentando juntar as pistas soltas. Elzine levou a mão ao queixo, seus olhos verde-esmeralda semicerrados em profunda contemplação. Ela murmurou para si mesma: "Papagaio, Palkoa, estranho. Sinto que estou perdendo alguma coisa. E esse nome, Palkoa, e o fato de ele ter estado nas forças especiais?" Vendo que ela parecia ter descoberto algo, Chirone perguntou: "Tens? Você descobriu alguma coisa?" De repente, uma faísca brilhou na mente de Chirone quando ele também percebeu a conexão. Subitamente, Giz despertou. Ele agarrou os ombros de Chirone, gritando em desespero: "Corram! Todos precisam correr agora! Corram! Cof!" "Giz!" Chirone exclamou surpreso quando o garoto desabou, tossindo convulsivamente. O grupo correu para amparar Giz. Chirone tentou acalmá-lo. "Acalme-se! Você está seguro aqui." Elzine rapidamente examinou os ferimentos, seu rosto ficando sério ao anunciar: "Ele tem costelas quebradas." Rian não perdeu tempo. Ele olhou diretamente para Giz, que estava ofegante, e perguntou: "Você sabe onde sua irmã pode estar?" Ao ouvir isso, Giz ergueu os olhos cheios de dor e uma tênue esperança para o grupo. "Vocês estão tentando salvá-la?" Amy, com uma expressão de profunda preocupação, explicou a situação. "Sabemos o quão fortes eles são. A maioria deles é viciada em loop." Elzine acenou levemente com a cabeça em concordância. "E já que o alvo deles é Amy?" "Não!" Um grito agudo interrompeu abruptamente a conversa. Giz, que estava deitado na cama com ferimentos recentes, levantou-se como uma mola. O rosto do garoto estava distorcido por um terror absoluto enquanto gritava: "O alvo deles não é Amy!" A sala inteira ficou em silêncio. Em meio ao espanto de todos, Giz ergueu tremendo seu braço arranhado, com o dedo indicador apontando para frente. Amy seguiu confusa a direção do dedo dele. "É você!" A voz de Giz estava rouca de medo, mas incrivelmente determinada. O dedo estava apontado diretamente para Chirone. O mago ficou atônito, seus olhos azuis arregalados, incrédulo com o que acabara de ouvir. Uma gota de suor frio escorreu pela sua têmpora. Ele gaguejou: "Palkoa está me mirando?" "Não são eles!" Giz gritou, abafando as palavras de Chirone, com um desespero e certeza assustadores em sua voz. "Quem me ordenou a levar você até ele foi..."
No silêncio sepulcral, o cano metálico e brilhante de uma pistola apontava friamente para baixo. Um clique seco ecoou quando o cão foi armado, cortando o silêncio com um som cortante. Suor frio escorria pelas têmporas de Palcoa, seus olhos arregalados, revelando um terror absoluto ao sentir o metal gelado pressionado contra sua cabeça. O mafioso desconhecido num casaco branco pressionou friamente o cano da arma contra a têmpora do líder da gangue dos papagaios, seu rosto impassível. Não muito longe dali, Giz jazia estirado no chão frio, o rosto machucado, sangue escorrendo do canto da boca. Ele e seus amigos haviam sido completamente subjugados, dominados por homens de colete preto com armas apontadas para eles. O olhar de Giz, em vez de medo, brilhava com um prazer grotesco ao testemunhar a cena diante dele. Acima da janela, uma voz zombeteira. Bem, parece um verdadeiro chefão do crime agora, hein, Palcoa? O escárnio foi como gasolina no fogo, mas diante do cano mortal, Palcoa só conseguiu tremer incontrolavelmente, todo seu corpo rígido de medo. Na vasta e escura sala, a pálida luz da lua atravessava a enorme janela. Palcoa olhou para cima e, chocado, exclamou hesitante: Chefe? Quem? O vidro da janela estilhaçou-se em centenas de pedaços e uma sombra negra invadiu o local como uma flecha. Sobre a luz da lua, a figura de Márcia revelou-se graciosa e mortífera. Ela aterrissou no centro do chão, cercada pelos papagaios do gelo em pânico. Uma mão esguia e branca estendeu-se no ar, cheia de autoridade. Finalmente encontrei você. Márcia olhou para Palcoa, caído no chão, os cabelos negros esvoaçando após o salto espetacular. As costas nuas da líder dos papagaios do gelo revelavam uma intrincada tatuagem de pássaro. Márcia falou casualmente, como se estivesse contando uma anedota. Eu estava seguindo um sujeito irritante quando ouvi uma grande explosão vindo deste prédio, então resolvi dar uma olhada. E adivinha, era você de novo. Enquanto Palcoa ainda estava paralisado de medo, outra mão agarrou repentinamente seus cabelos, puxando-os para trás com força. Márcia, aproximando-se do ouvido de Palcoa, com uma voz fria e cheia de decepção maliciosa, disse: Você estava tentando se esconder de mim? Pensei que fôssemos da mesma família. Em um espaço nebuloso, tingido por um tom roxo místico e mortal, Márcia agarrava os cabelos de Palcoa. O rosto do líder da gangue dos papagaios se contorcia em puro terror, banhado em suor frio. Com olhos vermelhos brilhando perigosamente e um sorriso espectral nos lábios, ela se aproximou, sua voz doce, mas arrepiante. Como você tem estado, meu filho? Memórias ressurgiram, indistintas como um filme antigo. A imagem de Márcia em um vestido preto caminhando por uma estrada de terra e então aparecendo na porta de uma casa dilapidada, erguendo alegremente uma sacola de mantimentos. Lá dentro, um grupo de crianças esqueléticas, incluindo Giz, tremia sob o domínio de um homem violento. Sua chegada foi como um raio de esperança. Em seguida, a imagem de todo o grupo, crianças de rua, juntos, sem nenhum vestígio de medo. De volta à dura realidade, Palcoa arregalou os olhos em horror, seus dentes cerrados, lutando para pronunciar cada sílaba com dificuldade. Márcia! Em outro quarto, onde a chuva caía incessantemente do lado de fora da janela, Giz, com o rosto machucado, agarrou o braço de Chirone em pânico. O garoto gritou em desespero total: Márcia, aquela mulher, ela está atrás de você! O aviso repentino fez Chirone se virar bruscamente, seus olhos azuis se arregalando, cheios de espanto e alarme diante de um perigo que ele nunca havia previsto. Você disse? Márcia? Ele exclamou, a voz carregada de dúvida e choque. De repente, uma explosão terrível ecoou do lado de fora da janela, o calor e a pressão fazendo seus cabelos loiros voarem. Sem tempo para reagir, Amy abriu a boca em choque, seus olhos vermelhos arregalados de terror, sem conseguir proferir uma palavra. Próximo a ela, Ryan puxou Elzine para seus braços, ambos com expressões atônitas. Até o garoto Giz soltou um grito agudo ao ser jogado para trás.
No entanto, antes que alguém pudesse se recompor, um raio de luz ofuscante rasgou a noite, atingindo-os em cheio. A energia destrutiva explodiu, toda a área mergulhando em um mar de chamas, uma gigantesca bola de fogo elevando-se furiosamente. Toda a parede do prédio foi completamente destruída diante do espanto do grupo e de Chirone.